criar seu primeiro agente de IA usando o GPT Maker. Isso mesmo, essa ferramenta aqui que eu considero muito boa e eu uso aqui na minha agência. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mesmo você sendo iniciante, você vai entender tudo e vai conseguir hoje mesmo criar o agente de IA aí para você, que você quiser, tá certo? Então aproveita, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo e se inscreve no meu canal, porque aqui eu falo de agentes de IA para você que deseja prestar serviço com isso. Se você quer ganhar dinheiro criando e vendendo agentes de IA, aqui é o lugar certo para você. E, inclusive, eu tenho um curso que eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição, chamado Agentes de IA Vendáveis, que ensina detalhadamente, tá? Lá tem um módulo exclusivo de GPT Maker. Aqui a gente vai fazer uma criação rápida, mais simples, mas lá são vários módulos, tem muitos bônus, então você vai aprender tudo que você precisa também para prospectar clientes, para aprender a negociar, fechar negócio, criar o agente, entregar o agente e ter um negócio que realmente traz uma excelente renda mensal com agentes de IA. Bora pra cima? Olha só, então eu já fiz aqui o login e a senha, eu já tenho o login e a senha. Você vai precisar cadastrar aqui na ferramenta. Eu vou te dar meu link de afiliado para que você, a partir desse link que tá aqui embaixo, você clica nele e faz o seu cadastro na ferramenta, beleza? Esse é o dashboard aqui, a visão geral da ferramenta. Aqui na esquerda, no menu da esquerda, tem algumas coisas, né? Como, por exemplo, essa palavra agentes. É aqui que você vai vir para criar os seus agentes. Tá? A gente vai vir aqui em criar agente para criar o nosso primeiro agente, que vai ser o agente que eu vou mostrar aqui nessa aula. Pode ser que mais para frente eu faça outras aulas criando agentes com funções diferentes, né? Maravilha. Aqui tem, só para mostrar um pouquinho, né? Tem a equipe, onde você pode convidar um membro da sua equipe, do seu time, para participar do seu GPT Maker. Aqui os canais, né, de atendimento. Aqui ó, você vê as pessoas que entraram em contato em cada um dos agentes no último mês, últimos 15 dias, última semana, etc. E por onde, né? Se foi por Instagram, qual canal de comunicação, WhatsApp, webchat. Aqui no chat você vê todos, você escolhe qual é o agente, você consegue ver a pessoa que falou com você aqui, quais estão em espera, qual estão em andamento, qual que você pegou para você, que seria quando transfere para um ser humano, né? Ou o seu cliente pegou para ele, no caso. Contatos. Aqui tem o telefone de todas as pessoas, né? E você pode exportar depois essa lista, tá? Passando de um jeito bem rápido aqui. Em atendimentos, aqui mostra os que foram concluídos, os que estão em andamento. Tem como você configurar aqui para, em vez de aparecer um pouco mais, né? Em vez de aparecer só um pouquinho. Aqui tem 194 atendimentos, ó, tem como exportar, maravilha. No dashboard aqui você consegue ter uma visão geral, mostra os atendimentos que já foram concluídos, quantos créditos já gastou. Aqui em cima tá mostrando os créditos, olha só. Então a minha assinatura, ela tá ativa dessa conta aqui, eu tenho isso tudo de crédito. Então ainda falta bastante para usar esse mês, né? E tem outros planos também. Esse aqui é o plano básico, dá para criar 5 agentes, o custo dele é R$87 por mês. Só que quando conecta ele, por exemplo, no WhatsApp normal, sem ser o API oficial, tem um custo dessa conexão, que é mais R$97. E aí fica 184 por mês. Isso aqui costuma resolver para muito cliente pequeno. Então, se você pegar um cliente, por exemplo, advogado, arquiteto, engenheiro, se for um escritório pequeno, resolve, tá? Se for uma empresa que tem pouca demanda, vai depender, tá? Então, tem cliente aqui que eu já tive que pegar o plano mais robusto de todos, porque é uma clínica, né? Uma clínica médica. Eu ia mostrar aqui, não, mas não é aqui. Aonde mostra os planos, né? Aqui, alterar plano, né? E aí realmente precisava de muitos créditos por mês. Então, ó, esses créditos aqui, eles têm a ver com os tokens, né? Quanto que você tem para usar. Tem a ver com a conversa, quantidade de conversa que o agente vai conversar, né? Por usuário ali, por pessoa que chega nele. Mas tem a ver também com o modelo de linguagem que você vai usar no agente, com o LLM. Quanto mais
inteligente, mais créditos ele gasta. Eu tenho utilizado o GPT 4.1 e ele tem ido muito bem aqui na maioria dos clientes. E aí ele, se eu não me engano, ele gasta 4 créditos. Aí depois eu vou mostrar aqui para você. Maravilha, aqui nesse standard, que é 397 mensal, dá para criar até 20 assistentes. Então nessa conta que eu tô te mostrando, estamos aqui nesse plano básico. Maravilha, gente, vou criar um agente simples. Então, como que faz para criar? Você vai clicar aqui em agentes. O agente que eu vou criar é um agente de uma escola de reforço, uma escola de apoio, de reforço, tá? E aí, a primeira coisa que ele pergunta aqui é criar um novo agente. Então, seja criativo, escolha o nome do agente. Vamos ser criativos. O nome do agente aqui é para ser criativo, então vamos pôr Simão. Simão é o nome do agente. Por só esse nome mesmo. Tem como colocar na frente alguma coisa assim, vendedor da empresa tal, suporte, qualquer outra coisa, né? Bem, eu gosto de usar vendas sempre, quase sempre eu uso vendas. Acho que sempre. Para cliente meu, sempre pus vendas, mesmo que não necessariamente ele vá mandar um link de vendas, um link de checkout, um link de um carrinho para a pessoa já pagar. Mas por quê? Porque o vendas, ele dá o suporte, ele dá o atendimento, passa as informações e ele é persuasivo. Então tem como você treinar o agente com técnicas de spin selling, por exemplo, que é uma técnica de vendas. Dá para ele usar gatilhos mentais, etc. Então eu gosto de vendas aqui. Onde o Simão vai trabalhar? Então vamos escolher aqui, ó, o nome da escola, né? Escola de reforço. Como que ela vai chamar? Escola de reforço. Vou colocar pra gente não esquecer. De reforço, criança inteligente. Criança inteligente. Um nome idiota, mas é isso. Vou deixar isso aqui, ó. Escola de reforço, criança inteligente. Esse é o nome da nossa escola. E aqui a gente vai pôr a descrição da escola. Vou copiar e colar um arquivo que eu preparei aqui, tá? Então, aqui nesse arquivo, né, de Word, eu coloquei as informações do agente, beleza? Então, aqui, vamos copiar e colar. Isso aqui, o dado, eu vou ler aqui para você, né? Então, a gente parou aqui. Descreva sobre a escola de reforço criança inteligente. Só pode ter 500, né, caracteres, então vamos lá. A empresa escola de reforço a empresa é uma escola de reforço ou de apoio escolar para crianças de até 12 anos. Fica na cidade de Goiânia, possui um método que ajuda as crianças a desenvolverem mais foco, motivação, prazer nos estudos, a organizar a rotina de estudos de forma estratégica, transformando o jeito de estudar em uma forma leve e positiva. O método foi criado com base na neuroeducação e ensina o aluno a aprender de fato, de uma forma que ele nunca mais esquece, não apenas a memorizar. Vamos deixar até aqui, tá? Vamos ver se cabe escrever o público-alvo. Pais. Deu certo. Então é isso. Então, agora o Simão é o agente, né? O vendedor aí dessa escola de reforço. E aí vamos autorizar ele a transferir para um humano quando necessário. Então a gente deixa aqui habilitado. Usar emoji nas respostas. Se você achar que tudo bem para a empresa que você está criando, ok. Se for uma empresa mais formal, uma clínica médica, uma clínica odontológica, um escritório de advocacia, você pode desabilitar isso aqui. Eu vou deixar, e aí a gente pode pôr um comando lá para ele pegar leve nos emojis, não usar muito. Restringir temas permitidos. Eu gosto de marcar essa opção para que o agente não fale sobre outros assuntos, apenas assuntos aqui do treinamento. Dividir a resposta em partes, em caso da mensagem ficar grande demais, o agente separar essa mensagem em blocos. E aí, a gente criou o primeiro agente. Nós vamos conectar ele. Aqui eu não vou conectar em nenhum lugar, tá? Porque isso eu ensino lá no curso. A gente nem tem um WhatsApp aqui para eu mostrar, né? Não vou mostrar aqui no meu WhatsApp. Mas sobre conectar a canais, normalmente nas empresas eu conecto no direct, no site, e o mais comum é no WhatsApp, tá? Aqui do lado que tem os canais, tá bom? E aí você escolhe o agente, no caso
é o agente Simão, e aí a gente vai conectar ele. Então, tem o Telegram, o WhatsApp normal da Meta, o WhatsApp normal é esse aqui é o API oficial, Instagram, Messenger, Mercado Livre, SMS, Webchat, e tem outros também para quando você fizer a integração, se precisar, dá para fazer, e eu ensino mais profundamente lá no meu curso. Então a gente vai só conectar aqui no Webchat, que seria uma simulação do agente, tá? Porque a gente não vai usar de fato, é uma empresa fictícia, né? E aí eu escrevi simulação, criar novo canal. Então a gente criou esse canal aqui, conectar. Aí para conectar, ele ainda não tá pronto, né? O agente, a gente ainda não treinou ele, não pôs o prompt. Mas na hora que a gente conectar, a gente vai conversar com ele, ó. Então, pode ver que eu coloquei ali o link, ele já consegue conversar com aqueles dados poucos que eu coloquei. Porém, tem mais um monte de coisa. Por exemplo, se eu perguntar assim, qual o preço, né? Ele vai inventar, provavelmente. Ó, para qual série ou idade da criança você quer saber o preço? Mas eu não treinei ele ainda com esse dado, né? Vou falar assim, meu filho está na pré-escola. Vamos ver aqui. Ótimo. Você quer saber sobre aulas de reforço para criança na pré-escola, certo? Poderia me informar se prefere aulas presenciais ou online? Então, eu ainda não falei para ele, mas é presencial. Então, beleza, ele já tá funcionando. A gente viu que o agente já tá funcionando aqui, tá conectado. E agora a gente vai treinar ele, né? Então, eu vou falar para ele que isso é só presencial, por exemplo, que não tem online, tá bom? E aí, tem aqui então, na parte do agente, a gente escolhe a comunicação formal, normal, descontraída. Aqui, né, aí tem como pôr o site da empresa, fazer um treinamento no site, onde o agente ele consegue ler o site. Tem os treinamentos aqui via texto, treinamento via website, treinamento de vídeo, treinamento de documento. Então essas coisas eu vou fazer, só consigo fazer lá no curso, né, que eu já estou ensinando muito. Mas lá eu mostro detalhado. O treinamento ele consegue mandar uma imagem, ele consegue mandar por um vídeo, tudo mais, áudio. As intenções, né, quando você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, solicitar a segunda via de boleto, tal, conectar com ferramentas, integrações. Então você pode pôr o agente para ouvir e responder áudios em áudio. Então, ativando a integração com a Eleven Labs, você consegue pôr o agente para responder um áudio, né? Aqui, ó, se você conectar o Google Calendário da empresa, que é algo também que eu ensino lá no módulo 2 do curso Agentes de Vendáveis, ele já automaticamente agenda uma reunião para a empresa e tem mais coisas por aqui. Bem, então vamos voltar aqui no perfil e vamos colocar então o prompt principal. Antes de eu pôr o prompt principal aqui, tem mais uma observação. Ó, aqui tem os LLM, né? Seriam os modelos, né? Os modelos de IA. Então tem da OpenAI, Anthropic, Meta, Alibaba, DeepSeek, Maritaka. Eu gosto só, normalmente, da Anthropic, que é a Claude Sonnet, e aqui da OpenAI, são os que eu mais uso. A GPT 4.1 Mini é o que gasta um crédito só. Esse 4.1 normal gasta 4 créditos, é o que eu costumo usar desses aqui. E os créditos tem a ver com o que eu já falei lá, beleza? Anteriormente. E aqui também tem Anthropic, mostrando Claude Sonnet 4.5. Tem cliente que eu uso esse aqui, tá? E gasta 10 créditos, tá? E tem outros aqui, não vai dar pra gente falar de tudo. Maravilha? Vamos salvar aqui. Aí já até mudou aqui pro 4.1. Então aqui eu já copiei e colei. Eu criei o prompt e tal. Eu passei os dados aqui para ele e já copiei e colei aqui. Criei o prompt principal dessa nossa escola fictícia. E onde que fica o prompt principal? E só uma informação, né? Esse prompt base para criação de agentes, eu passo ele detalhado lá no meu curso. Tem para você copiar e colar no ChatGPT ou no Claude Sonnet, independente aí de qual que é a IA que você usa, tá? Eu gosto muito do GPT, né? Então, aí esse prompt principal, ele vai ficar aqui no perfil. E depois tem os treinamentos, que são coisas a mais que você vai treinando
a gente ficar mais inteligente. Muito bem. Então, o que que eu escrevi aqui, né? Ó, você é um assistente virtual de atendimento e captação de clientes de uma escola de apoio e reforço escolar presencial para crianças de até 12 anos, localizado em Goiânia. Aí eu posso pôr o endereço, telefone, caso a pessoa chegue já perguntando onde que fica a escola. Aí eu posso lá no treinamento já colocar o link do Google Maps, por exemplo, né? Então dá para fazer. Objetivo: captar novos clientes de forma humanizada, atendendo, informando, qualificando, despertando desejo, tirando dúvidas e convidando os pais para uma conversa com o atendente humano quando necessário. Público-alvo: pais que desejam que seus filhos tenham mais foco, motivação, prazer nos estudos, melhorem o desempenho escolar, desenvolvam autonomia para estudar, aprendam de verdade e não apenas decorem para provas, recebam um apoio que não conseguem oferecer em casa. Eu vou reforçar aqui, ó, que os filhos até 12 anos, que a escola não atende criança mais adolescente, né? Posicionamento da escola: método próprio baseado em neuroeducação, ensina a criança a aprender de forma definitiva, técnicas de estudo aplicada em sessões guiadas, ambiente organizado, acolhedor, livre de distrações, educadores capacitados e apaixonados, acompanhamento personalizado em todas as disciplinas, o estudo é tratado de forma leve, positiva, respeitando o ritmo da criança. Olha só, se você ainda não deu curtida nesse vídeo, eu não acredito, né? Você tá vacilando, porque assim, a única coisa que eu tô te pedindo pra te ensinar esse tanto de coisa aqui, tô doando minha energia, meu tempo, né? É simplesmente pra você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá. Tom de voz. Tom de voz é o jeito que você quer que a gente converse. Então, é o tom de voz acolhedor, empático, calmo, respeitoso, claro. Fale sempre com os pais, nunca com as crianças. Óbvio. E é importante avisar isso pra gente, porque pode ser que ele erre. Ele tem que estar ciente que ele vai falar com o pai. Não pressione, não prometa milagres e não substitua decisões humanas. Fluxo de atendimento: cumprimente de forma gentil e se apresente como assistente virtual da escola. Identifique se o contato já é cliente, ou seja, pai de aluno, ou se está chegando agora. Caso seja novo contato, faça pergunta curta para a qualificação. Idade da criança: maior dificuldade nos estudos. Tipo de escola, que ela está pública ou particular. Dificuldades em manter a rotina de estudo. Mas eu posso perguntar também aqui, né? Que série que a criança está. Série que a criança está. Aqui, gente, a gente não pode escrever infinitamente. Olha só. Aqui até 3.000 caracteres, tá? Então, é muito importante, inclusive é uma coisa que eu dou bastante ênfase no meu e-book e também lá no curso, que é o seguinte: você tem que ser estratégico. Já que você não precisa programar, né, que a ferramenta faz isso por você, você precisa entender, de fazer o briefing, reunião de onboarding, pegar todos os dados com o cliente para poder criar um agente que vai resolver o problema dele. Pode ver o tanto que é estratégico esse agente aqui, né? Então, é isso. Pacotes. Seria preços, né? Quando perguntado, preços. Taxa de matrícula, R$140, 50 sessões. Uma observação: 50 sessões é o mínimo que a escola vende. Média de 6 meses. 80 sessões, média de 9 a 10 meses, 120 sessões, média de 13 a 14 meses. Explique que a duração considera a frequência mínima de 2 vezes por semana, feriados e recessos do calendário anual e que o valor é dividido em mensalidades conforme o contrato. Aí, aqui uma observação, ó. Você pode convidar o pai para agendar uma aula experimental para o filho antes de matricular. Ó, você deve mostrar ao pai os benefícios de matricular o filho. Maravilha. Regra final: sempre que identificar interesse real, encaminhe para o atendente humano, dizendo que a conversa ajuda a indicar o melhor plano para a criança sem compromisso. Então, sempre que identificar interesse real, ou seja, o cliente que queira mesmo fechar ou agendar sessão
experimental em caminho. Então aí, nesse caso, ele vai transferir para o humano. Nunca force a venda, gere confiança, tal, pronto. Criado, gente. Então eu só vou até aqui. Poderia blindar mais ainda. Então para que serve esse treinamento? Esse treinamento ele é o cérebro da IA, tá? E aqui eu consigo blindar de acordo com os erros que eu vou ver que ela vai cometer. Então, ó, teste a sua IA. Converse com o Simão. Então, eu vou conversar com ele. E aí, eu vou ver se ele vai errar. Eu vou simular algumas coisas. E é normal errar, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Olá, sou o Simão, assistente virtual da Escola de Reforço Criança Inteligente em Goiânia. Como posso te ajudar hoje? Você já é nosso cliente ou está conhecendo a escola agora? Eu já vi um erro aqui. Como eu já crio muitos agentes de IA, eu já sei que eu iria vir aqui melhorar o treinamento, fazer um treinamento para que ele faça uma pergunta de cada vez. Então eu já ia fazer esse treinamento, já ia pôr: jamais coloque mais de uma pergunta no mesmo parágrafo. E assim por diante, né? Aqui em configurações tem como fazer mais coisas, tá? Mas isso aqui eu deixo lá realmente para quem entrar pro agente de IA vendável. Se você gostar desse vídeo, além de deixar sua curtida, tá? Escreve aqui nos comentários. Você quer que eu crie outro vídeo tipo esse aqui com agente IA para qual nicho? Escreve aqui para mim, quem sabe eu não atendo o seu pedido, tá bom? Deixe sua curtida, se inscreve no canal e se você já sabe que você quer aprender a criar e vender agente IA, é só você adquirir agora mesmo o agente de IA vendáveis, que é meu curso online. Lá você vai ter tudo passo a passo, são mais de 48 aulas. Então é isso, estamos juntos e até breve.